Eu acho que esse tipo de pergunta ele acontece por pelo menos duas razões. A primeira é por uma ignorância natural, que às vezes a pessoa está começando na fé, está querendo aprender, e aí logo vai descobrir que a nossa Bíblia ela tem metade os livros do Antigo Testamento, do cânon judaico, e metade do Novo Testamento. E aí, normalmente, a pergunta inicial de alguém que está iniciando na sua caminhada cristã é por que que a gente segue, né, o Antigo Testamento, por que que a gente colocou na nossa Bíblia, né, no nosso cânon, o cânon do Antigo Testamento, especialmente a lei, um monte de lei que, enfim, hoje a gente olha para algumas delas e fala assim, cara, isso não tem nada a ver, né, com a gente, com o nosso mundo, com a nossa realidade, por que que a gente leva isso a sério, etc. Então, acho que a primeira razão pela qual o pessoal pergunta mesmo essas coisas olha, eu não estou entendendo esse negócio. A segunda é porque hoje em dia a gente vive um movimento de hipergraça, né, no mundo evangélico hoje, e a ênfase eu só falo das coisas boas do evangelho, eu só falo do Deus que é bom e que salva por meio de Jesus Cristo e que derrama a sua graça, mas eu quero deletar esse Deus que é justo, esse Deus que nos dá leis, esse Deus que fala por meio da sua lei, revela o seu próprio caráter por meio da lei dele. Então, enfim, já que eu não gosto dessas coisas, então eu vou meio que fatiar, né? Eu peço meia portuguesa, meia mussarela, e no evangelho também quero fazer meia portuguesa, meia mussarela também, e viver o meu cristianismo como eu bem entender. Então, muita gente usa essa pergunta como meio que uma tentativa de desqualificar, né, a importância da lei para o cristão. Então, você vê esse movimento muito comum. Então, às vezes o pessoal pergunta assim, pastor, mas tem mesmo que seguir esses negócios aí que Deus fala lá em Êxodo 20, lá nas leis e tudo mais, etc. Então, é uma pergunta com um tom de desconfiança, com um tom de descrédito. E, em último lugar, eu acho que é uma pergunta que nos ajuda a lidar com o texto do Novo Testamento, que por assim dizer, dentro da teologia, nós falamos da primazia do Novo Testamento sobre o Antigo, né? No Novo Testamento, falamos sobre a lei de Moisés, falamos sobre a lei de Deus, o Senhor Jesus Cristo reinterpretou a lei lá em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Então, é natural que quando você chega no Novo Testamento, você vê o Novo Testamento falando da lei, então a pergunta que se levanta peraí, eu preciso entender a lei, então, como é que eu me relaciono com ela? O que ela tem a ver com a minha vida hoje? O que ela tem a ver com o meu domingo, com a minha segunda-feira, com a minha vida, como eu vivo nesse mundo? Então, essa é uma pergunta bastante importante, que talvez desses três casos, talvez seja o melhor dos casos, né? O melhor dos mundos.